E olha, você vai acompanhar agora uma entrevista do meu amigo Jorge Zaidan, que fala sobre as vendas de sêmen e como que tem um começo de ano bastante forte na demanda para a cobertura de animais. Acompanhe. Eu gostaria de começar a nossa conversa perguntando sobre o mais recente Index Asbia, que traz os dados do primeiro trimestre de 2020 do setor de inseminação artificial no país. Houve um crescimento. A que você atribui esse crescimento? Obrigado pela pergunta. Sim, nós terminamos 19 crescendo 17% em relação ao 18, que já era um crescimento muito bom. Qual foi a nossa surpresa, Zaidan? Que nós iniciamos o primeiro trimestre de 20 crescendo 23% em relação a 2019, os valores totais, né? 21% quando o tema é o cliente final de sêmen, né? Um crescimento robusto, muito forte. Para a gente até colocar melhor para o telespectador, nós vamos ter os seguintes números. Para gado de corte, em 2018, considerando-se o primeiro trimestre do ano, 1.330.000 doses de sêmen para gado de corte. 19, 1,5 milhão, arredondando. Em 2020, também primeiro trimestre, mais de 2 milhões de doses. Para o gado de leite, em 2018, cerca de 1 milhão de doses vendidas. Em 2019, 1 milhão e quase 100 mil doses. E este ano, já ultrapassando, no primeiro trimestre, 1.136.000 doses de sêmen de gado leiteiro. Ou seja, a alta no gado de corte foi de 33% este ano em relação ao primeiro trimestre do ano passado e a alta no gado de leite 4%. Se você considerar isso num ano difícil que nós estamos tendo, são números espetaculares. Espetaculares, robustos, o agro não para e o pecuarista acordou para o melhoramento genético. Você me havia me perguntado quais são os fatores que levaram a isso, né? Eu tenho repetido o mantra, Zaidan, que isso é um tripé. O custo baixo, 1 a 2% do custo total da produção de leite ou da arroba. Isso equivale a 1% da arroba? 1 a 2% do custo total de produção, ou seja, de uma arroba. De um arroba ou de 1 litro de leite. Ou seja, é um impacto muito pequeno no melhoramento genético. O segundo tripé é o único insumo, Zaidan, permanente dentro de uma propriedade. Quando você coloca o melhoramento genético, os genes, eles vão a vida inteira daquela propriedade, eles vão atuar ali. O terceiro ponto, muito importante também, o pecuarista que achava que o melhoramento genético atuava somente na ponta da produção, do aumento da produção, ele percebeu que o melhoramento genético atua também na ponta de redução de custo. Quando você tem melhor qualidade de carcaça, precocidade sexual, melhor fertilidade, mais resistência a doenças, você está reduzindo custos da porteira para dentro. Isso também é fundamental. O setor de pecuária de corte vai muito bem, principalmente com as exportações. O Brasil está numa fase maravilhosa no mercado internacional, o que não ocorre com o leite. Sim. Mesmo assim, e diante de muitas dificuldades do produtor leiteiro no custo de produção, teve esse aumento de 4%. Por que esse investimento no leite diante de um cenário não tão bom como o da pecuária de corte? O leite teve alguns problemas no início, esses problemas estão sendo ultrapassados, está tendo um ajuste da produção e tudo mais, e está melhorando um pouco. Mas aí você me pergunta, por que não houve um desinvestimento na genética? A genética não é de curto prazo. A semente genética que você planta hoje, 2020, é sua vaca em lactação de 2023, 2024. Você não pode desinvestir agora apostando que esse ano. Se não é assim que funciona o negócio. Como eu disse para você, o investimento em genético, o segundo ponto do tripé, é o único insumo permanente. Tome decisões racionais.
Não faça bobagem com a genética do seu rebanho, senão daqui a 3 anos você vai pagar essa conta, onde tudo vai estar bom, o preço do leite está bom e você não tem vaca de qualidade para produzir o leite que você precisa. Ainda de acordo com o índex do primeiro trimestre da Asbia, a maior parte do sêmen vendido no Brasil no primeiro trimestre, imagino que vai se repetir nos próximos trimestres também, a maior parte foi para estados da região central. Além do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás, teve também Pará, Rondônia, enfim, o grosso do sêmen de corte foi para essas regiões. Já no sêmen de leite, o grosso foi para a região sudeste do país, com base principalmente em Minas Gerais, que é a maior bacia leiteira do país. Pode mudar esse quadro? Olha, Zaidan, eu acho difícil, porque esse movimento forte da inseminação na pecuária de corte tirou Minas Gerais do primeiro lugar absoluto em venda de sêmen, que era carregado pelo leite, e colocou em segundo lugar. Hoje, quando você tem, se você pegar os 12 últimos meses, você tem Mato Grosso, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Então, né, e provavelmente o Mato Grosso do Sul vai passar para o segundo lugar disso aí, né? Mas, em contrapartida, a gente tem um crescimento importante no leite que vai acontecer, com certeza, nos últimos anos e vai levar Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná a um crescimento das vendas. Como é que está o Brasil hoje no ranking mundial? De corte disparado, é o mercado mais importante de corte no mundo inteiro e no leite entre os 5 maiores países. Curioso no corte ser o primeiro, porque o Brasil tem, devido às extensões territoriais enormes, natural que a gente imagine que o gado de corte, lá, o touro está solto na vacada no campo. No entanto, diferente de países como a Europa, Argentina, Uruguai, Argentina, que tem áreas menores, né, que deveriam procurar mais a inseminação artificial para facilitar. Como é que você explica o Brasil assim nessa dianteira? Cruzamento industrial. Simples. Cruzamento industrial é feito com raças taurinas que não poderiam cobrir a campo. A Asbia hoje tem um levantamento não só sobre venda de sêmen, não só para as regiões brasileiras, mas pelos municípios brasileiros. Isso é uma coisa impensável até pouco tempo atrás. Qual a importância disso? Como é que funciona esse levantamento? O CPEA, ele está com a gente há alguns anos, tem feito um trabalho maravilhoso, parceiro de primeira hora, de primeira grandeza. E esse ano, Zaidan, nós colocamos como desafio, e já começar no primeiro trimestre, a municipalização dos dados. O que antes era por estado, raça, estado, virou raça, município. Você imagina que nós conseguimos mapear a inseminação artificial em todos os municípios do Brasil, com a ajuda do CPEA. Um levantamento brilhante, não só de sêmen, mas também de botijões, o que vai nos permitir, Zaidan, cruzar com os dados da defesa sanitária, dados de produtividade e criar, junto com os governos, programas de fomento, melhorar a atuação das empresas de inseminação artificial, das empresas de hormônio, das empresas de nutrição, ou seja, esses dados vão ser realmente um presente da Asbia para o mercado de melhoramento genético. Você me dá a oportunidade de falar sobre a atuação da Asbia em março, quando os problemas da pandemia começaram a se agravar no Brasil, ou uma expectativa de agravamento, e a gente sabendo da importância do setor para o agronegócio, a Asbia conseguiu do mapa uma carta de livre trânsito de todos os produtos de melhoramento genético, sêmen, embriões, técnicos, equipes técnicas, que tiveram livre acesso e logístico de trânsito, e isso permitiu pelo visto 33%. Foi bom para esse aumento. Exatamente, fundamental, né? A inseminação artificial leva a prenhez, que leva ao parto. E tudo, produção de arroba, 1 quilo de carne, 1 litro de leite, começa com o evento de parto, né? Márcio Neri, que é presidente da Asbia, Associação Brasileira da Inseminação Artificial. Foi um prazer muito grande conversar com você. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer imenso estar aqui com você.